Eu estou querendo montar uma imobiliária, mas estou pensando em não montar escritório. Hoje em dia tudo pode ser feito de forma digital mesmo. O que você acha? O futuro das imobiliárias é totalmente digital? Olá, olá, olá. Aqui é o Fábio N falando diretamente da minha imobiliária, a Oro Imobiliária em Goiânia. Esse lance de imobiliárias serem digitais é uma pergunta super recorrente que me mandam aqui no canal e lá no meu Instagram, do corretor Máquina de Vendas, e é um daqueles assuntos que não tem uma resposta assim muito certa, sim ou não, certo ou errado, e sim muito mais uma análise dos cenários possíveis e do momento de carreira e do momento de negócio que você está. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Vamos entender as vantagens e as desvantagens e se vale ou não a pena ter um negócio totalmente digital ou ainda ter um ambiente físico. Agora, se você gosta desse tipo de vídeo, me faz um favor. Clica aqui embaixo no dedão que está para cima e deixa o seu like. Não vai demorar mais do que um segundo para você, mas faz uma grande diferença aqui pra gente. Isso porque você dessa forma sinaliza para o YouTube que você está gostando desse conteúdo e faz com que a plataforma leve esse vídeo para mais outras centenas de corretores e donos de imobiliárias por todo o Brasil. Agora, se você está chegando pela primeira vez num vídeo meu aqui, considere se inscrever no canal. Clica no botão do sininho e deixa já marcado para receber todas as notificações. Assim, o YouTube vai te mandar um aviso todas as vezes que entrar um novo vídeo aqui para você falando sobre a profissão de corretor de imóveis. Essa que é a melhor profissão do mundo. Na primeira semana que eu tive que trabalhar oficialmente em um escritório na minha vida, isso aconteceu ali uns 25 anos atrás, no primeiro dia eu tive que mandar um fax. Eu vou te confessar, eu passei umas 2 horas remexendo naquele trambolho daquela máquina, botava papel de um lado, botava papel do outro, apertava o botão lá até entender como é que aquilo funcionava, e eu ainda achava super legal o fato de que eu podia enviar aquela cartinha lá pelo aparelho sem eu ter que me deslocar, porque naquela época eu era menino velho, né? Então a minha ideia era eu vou ter que pegar esse treco aqui e ir lá na outra empresa para poder deixar esse papel. Então mandar por aqui já me economizava muito tempo, era muito melhor eu ser mandador de fax do que office boy propriamente dito carregando papel. Nós tínhamos uma agência de turismo familiar e todas as vezes que um cliente comprava uma passagem com a gente tinha que fazer uma espécie de uma cartinha para poder enviar para a companhia aérea solicitando ela que fizesse a emissão daquele bilhete. Era uma ordem de passagem, ou OP, no jargão lá do nosso segmento. Naquele tempo a gente não podia mandar esse pedido por e-mail, e apesar de já ser muito utilizado, o pessoal do segmento do turismo não confiava muito. Achava que podia cair numa caixa de spam ou alguma coisa desse gênero. Enfim, o fato era que eles iam recebendo os fax, iam fazendo as emissões na ordem da chegada desses fax. E o fato é que, na verdade, apesar de parecer muito burocrático isso hoje em dia, era super moderno. Uns anos antes de eu começar a trabalhar nessa formatação, eu seria obrigado, na verdade, a pegar, fazer essa OP, essa ordem de passagem, assinar e pessoalmente entregar lá pro pessoal que faria a emissão. Eu ia passar o dia inteiro andando no sol quente só para poder pegar e levar a ordem de emissão de passagem. Ah, e lembrando, naquela época também, as passagens quando eram emitidas, não é só um códigozinho localizador como chega hoje em dia pra gente no e-mail, não, tá? Eu tinha que ir lá buscar a passagem impressa, uns papelzinho carbono, era um negócio bem burocrático. Quem é mais velho aí vai lembrar daquela época. Os anos se passaram, o mercado do turismo foi se modernizando, foi totalmente para a internet, as coisas melhoraram muito para um lado e também pioraram muito por outros lados, que depois eu vou estar contando mais aqui nesse vídeo, mas o fato foi que eu migrei de setor. Acabei indo trabalhar com outros negócios e, por fim, em 2015, vim parar aqui dentro do mercado imobiliário e encontrei um mercado que parecia que tinha voltado a fita, rebobinado lá o videocassete, porque era um mercado muito mais tradicional e que tinha se adaptado menos com o uso de tecnologia do que tinha acontecido nos outros nichos que eu atuei aí nesses primeiros 15 anos. Quando eu cheguei no mercado imobiliário, a grande maioria dos processos eram completamente analógicos. Desde as visitas com os clientes, que tinham que ser feitas pessoalmente, obviamente, lá nos imóveis, até toda a parte jurídica, de montar a pasta com um monte de documento, de ter que vir na imobiliária para poder fazer assinatura, ir lá para o cartório, enfim, tudo era estritamente tendo que ser feito de forma física, pessoal. E nesses 10 anos de imobiliária, eu vi muita coisa se digitalizando, melhorando, se aperfeiçoando. Desde os anúncios que antes eram feitos nos classificados e hoje são majoritariamente online, né? A gente ainda tem algumas coisas físicas aí, né? Como faixas, placas, panfletos, mas hoje o grosso da coisa é feito de forma digital, através do Google, dos portais imobiliários e dos anúncios que a gente também faz lá nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, etc. Fora da parte do marketing, outros setores também dentro do mercado imobiliário tiveram mudanças importantes. Antes, os clientes vinham aqui fazer essas assinaturas e hoje a grande maioria deles opta por fazer a assinatura digital e agora o Banco Central aqui do Brasil está trazendo uma modernidade. Primeiro veio o Pix, né, que já facilitou muito as transferências de dinheiro, e agora com o novo Drex, que vai ser tema de um vídeo meu muito em breve, está facilitando bastante esse nosso processo para fazer a concretização das vendas dos imóveis, já interligando a parte da transferência da grana com a assinatura do contrato e os dois estando completamente interligados. E outras partes do nosso negócio também foram completamente afetados pelas modernidades, com um monte de drone, celular com câmera 4K. Hoje é facilmente possível se fazer visitas ou tours virtuais, visitas que também são feitas de forma online, as equipes trabalharem em conjunto, simplesmente fazendo chamadas de vídeo, as famosas calls também, ou ainda resolvendo rapidinho
rapidinho as coisas ali dentro de um grupo de WhatsApp. Tudo isso foi completamente acelerado na época da pandemia, quando a gente teve que fazer o tal do famoso isolamento social. E nessa onda de home office veio a pergunta definitiva: será que ainda vale a pena ter um escritório para se ter uma imobiliária? E essa pergunta não se restringe a uma pergunta feita pelo setor imobiliário. Vários outros setores, como os setores financeiro ou de tecnologia, têm se perguntado da mesma forma: vale manter todo mundo fechado no escritório o dia inteiro trabalhando junto? Veja o que tem acontecido com os bancos. Antigamente, em cada esquina tinha uma agência bancária. Hoje em dia, a gente tem bancos completamente digitais, como o caso do C6 Bank ou do Nubank, que é um estouro de sucesso e fez com que muita gente que nunca tinha acessado um desses grandes bancões pudessem ter uma conta mais simples, mais barata, mais inteligente. E os bancões tradicionais, esses estão a cada dia que passa fechando mais agências. Aqui mesmo no prédio onde eu trabalho, onde fica a Auron Imobiliária, a gente tem o prédio comercial, embaixo tem aquelas lojas maiores, né? Uma das grandes lojas era ocupada por uma Caixa Econômica Federal, que inclusive era a caixa que a gente processava a maior parte dos financiamentos imobiliários que a gente trabalha aqui dentro da empresa. E essa agência já existia há décadas aqui na região, e nesse endereço eu também já estava aqui há bem uns 15 anos. E simplesmente a direção do banco concluiu que já não valia mais a pena pagar esse aluguel caro e manter uma agência gigantesca aqui, já que a maior parte dos clientes não precisa mais resolver essas coisas diretamente na boca do caixa ou falando com o gerente fisicamente. E escolheram então encerrar essa operação, levar ela para um escritório muito menor, numa sala comercial dentro de um prédio, encerrando o atendimento de caixa ao público e deixando apenas alguns gerentes trabalhando vários dias da semana em home office e resolvendo as pendências com os clientes rapidinho ali dentro do WhatsApp. Eu mesmo vou te confessar, eu tenho conta nesses bancos chique aí, Personalité ou Estilo lá do Banco do Brasil, e durante vários anos eu ia lá para poder resolver alguma pendência, tomava o cafezinho deles, e já tem um bocado de tempo que eu não piso dentro de uma agência dessas. Hoje em dia, realmente minha esposa consegue resolver tudo pelo WhatsApp, e dinheiro, a gente não pega mais dinheiro em espécie mesmo, é tudo PixTed para cá, para lá, acaba que não tem necessidade de ir mesmo lá no banco. No mercado imobiliário, a gente viu exemplos como o do Quinto Andar, que já nasceu uma empresa totalmente digitalizada e não tem escritórios de atendimento para os clientes. Todos os processos são feitos diretamente no site deles ou no aplicativo. Na busca, então, por praticidade e economia, muitos corretores e até mesmo imobiliárias tomaram a decisão de sair dos ambientes físicos e ficar em casa mesmo, fazendo o famoso home office, e várias pessoas já me disseram que foi a melhor decisão que tomaram na vida. Na contramão dessa corrente, a gente tem visto recentemente uma espécie de ressaca nos mercados que experimentaram essa flexibilização e essa história de trabalho híbrido com as suas equipes. O maior exemplo disso tem acontecido com as empresas de tecnologia. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver um monte de notícia falando: Xerox manda os funcionários voltarem, a HP diz que vai demitir todo mundo, e mais um monte de empresa grande aí falando a mesma coisa, principalmente lá nos Estados Unidos, que essa política de flexibilização foi extremamente agressiva. Essas grandes empresas estão falando: meu povo, é o seguinte, ou vocês voltam para o escritório e esquecem esse negócio de uma vez só na semana, vocês vão vir aqui 4, 5 vezes na semana mesmo, ou a gente vai começar a mandar vocês embora. Outras empresas falaram: quem não volta para o escritório não vai ser promovido, ou seja, está tendo um movimento super forte de enjaulamento das equipes de novo, voltar todo mundo para o escritório e bora trabalhar junto. E se você acha que é só as empresas, né, os patrões mandando a galera pegar e voltar para poder abusar e descer a chibata nas costas das equipes, isso não é bem verdade não, tá? Se você procurar no YouTube também, você vai achar um monte de vídeo de gente contando o tanto que amou ter voltado para o escritório, ter voltado para a rotina mais corporativa que tinham antes da pandemia. Um monte de gente dizendo que não aguentava mais ficar em casa, que não aguentava mais menino chorando, que não aguentava mais cachorro, e enfim, todas as peculiaridades que a gente tem quando a gente está dentro de um ambiente doméstico. Falta de estrutura, má gestão de tempo, muitas distrações domésticas e até mesmo depressão tem sido uma das reclamações mais recorrentes dessa galera que já não estava mais aguentando o tal do home office. Já para as grandes empresas, os maiores problemas que elas apontam são a baixa produtividade e também a falta do convívio diário das equipes, que faz o que popularmente o pessoal chama de cultura da empresa. Mas antes de mais nada, eu preciso me posicionar aqui um pouquinho. Eu, Fábio, nunca me dei bem com esse negócio de home office. Quando eu tô em casa, eu enrolo pra caramba com o serviço que eu tenho pra poder fazer. Eu vou na geladeira comer 10 vezes por dia e fico morto de gordo. Eu fico cheio de pepino 10h30 da manhã com coisa de casa pra resolver, coisa de menino, e acabo enrolando e vendo o dia voar sem ter feito metade das coisas que eu tinha pra fazer. Isso pra mim é tão sério e tão desconfortável pra trabalhar que durante o período da pandemia eu vim trabalhar todos os dias. Eu vi lá na televisão: você tem que fazer isolamento social. Eu falei: cara, tem ninguém no escritório. A gente mandou a equipe inteira pra casa, mandamos computadores, mandamos corretores fazer plantões remotamente. Eu falei: pô, se não tem ninguém lá, eu vou estar lá mais isolado do que eu tô em casa. Então eu acabei vindo aqui pro escritório todos os dias. Na verdade, eu não vinha sozinho, vinha eu e meu sogro, e eu ficava aqui no andar de cima, ele no andar lá de baixo, na mesa dele. Muito engraçado, né? Que apesar da gente estar sozinho, a gente manteve os mesmos espaços de trabalho, a gente tinha serviços diferentes para poder fazer, então cada um passava o dia inteiro isolado, sozinho, mas a gente se encontrava na hora do almoço para poder comer juntos. E como os dias estavam muito iguais, segunda, sexta, domingo, tudo era a mesma coisa ali, acabava que eu vinha também muito
outros dias de sábado, domingo, do mesmo jeito. Então, assim, segunda-feira, às vezes, se eu tinha que resolver alguma coisa de família, eu resolvia, e domingo, se eu tinha que trabalhar, eu também trabalhava. Normalmente, nessa rotina ali do meio de semana com o meu sogro, a gente fazia o que eu tava te contando. Na hora do almoço, eu descia, ia lá, pegava as marmitas que um pessoal entregava aqui pra gente, a gente aquecia, comia numa área que a gente tem do café, sabe aquele lugar de servir o cafezinho pro cliente? Era a nossa bancada pra poder pegar e almoçar, e a gente se dava um luxo que normalmente a gente não se dá no dia a dia aqui com a empresa aberta, com todo mundo aqui dentro. A gente dividia uma long neck todo dia pra dar aquela relaxada e não pirar com esse isolamento todo. Eu, como o mundo inteiro, achei um saco essa história da pandemia, achei um saco esse negócio do isolamento social. É lógico que todas as mortes e tudo que aconteceu foi uma perda terrível, mas a minha produtividade durante aquele momento, ela não diminuiu. Pra falar a verdade, eu até trabalhei mais do que eu estava trabalhando normalmente antes. O que já não dá pra falar da minha equipe aqui dentro da imobiliária. E entenda, eu não tô falando mal de ninguém, que as pessoas são preguiçosas e que se elas estão sob supervisão, não tem nada a ver com isso. Eu tô dizendo que foi muito claro. Quando a gente mandou todo mundo pra casa, a produtividade caiu pela metade. E você sabe, eu sempre tô falando aqui nos vídeos, a gente mede muito tudo que a gente tá fazendo. Tem aquela famosa frase, né, quem não mede não gere. E eu sou meio que obcecado pelos números e tudo mais. E cara, era muito fácil de ver. Aquela menina que trabalha comigo e que fazia tantas captações por dia, metade. O serviço de atendimento da secretaria de vendas que tinha que atender os leads entrantes, metade. A pessoa que cuidava dos contratos, metade. Tudo estava com carteirinha de estudante, 50% de desconto ou 50% menos velocidade nas ações para a equipe toda. É claro que no início foi mais difícil, porque eu tinha que adaptar questões de tecnologia, de rotinas, a gente teve que começar a colocar mais metas diárias de produção para o que cada uma das pessoas fazia. Mas mesmo assim, a gente nunca conseguiu se adaptar com esse modelo, nós nunca conseguimos fazer com que as coisas fossem realmente entregues e funcionassem no tempo igual quando a gente estava todo mundo junto aqui dentro do escritório. Até mesmo serviços que hoje são completamente considerados fáceis de se terceirizar e que normalmente as pessoas fazem isso remotamente, a gente teve dificuldade. Eu tô falando de edição de vídeo, eu tô falando de edição de imagens, a gente tem designer que trabalha aqui todos os dias dentro da empresa e nem mesmo esses caras eu consegui deixar totalmente no remoto. Isso porque, como o meu tempo sempre é muito corrido, é muito mais fácil para mim eu poder virar para o meu editor que tá ali do meu lado e falar, cara, deixa eu conferir o que você acabou de fazer. Ah, isso aqui dá uma substituída, faz tal coisa. Quando eu tenho que agendar um horário para fazer não sei o que e tal, eu vejo o tempo já passou. Essa troca que a gente tem, uma ideia, uma coisa que um contribui com o outro, cara, é muito difícil de manter esse ritmo quando não tá todo mundo lado a lado. E tá aqui o Nicolas que não me deixa mentir. Nicolas, tem algum dia que eu não te perturbo, seja com a edição de vídeo da imobiliária, com coisa aqui do canal, e que você não tem que interagir, por exemplo, com o Daniel lá do design para fazer uma thumb, para fazer alguma coisa? Não, é todo dia, toda hora. É rotina mesmo, não tem como. E você acha que esse cara não quer ir embora pra casa dele, ficar de cueca o dia inteiro só pra poder ficar cortando os vídeos? É claro que ele quer, mas, meu irmão, não tem como. O fato dele estar sentadinho aqui, podendo me ajudar, faz uma diferença monstruosa no nosso nível de produtividade. Agora, dentro do mercado imobiliário, analisando as grandes imobiliárias, eu chego à conclusão que as imobiliárias elas não são feitas para o cliente. E, na verdade, nunca foram. As imobiliárias são escritórios feitos para os corretores e para a equipe administrativa, principalmente. Tanto que o quinto andar, que é essa imobiliária super modernosa aí, e que não tem um escritório físico para ir, na verdade, tem, e sim, um monte de escritórios. Só que esses escritórios não são para o cliente. Esses escritórios são feitos para o time interno e para os corretores de imóveis. Os corretores eles ficam distribuídos em vários coworkings e escritórios da própria companhia e, nos últimos anos, tem diminuído a quantidade de parceiros que eles têm, que eles vão fazendo uma parceria totalmente remota. Antigamente, era muito comum eles chamarem parceiros e ficarem distribuindo leads que não estavam nas suas próprias bases. Hoje, eles têm encerrado a maior parte dessas parcerias e dado privilégio para os corretores em equipes mais tradicionais, do modelo meio de antigamente mesmo, como plantão, horário para estar lá, gerência, equipes dentro de escritórios que podem ser até nesse modelo mais moderninho de coworking, mas que são escritórios físicos e que as pessoas vão estar lá juntas todos os dias. E em pequenas imobiliárias e até mesmo corretores autônomos, que eu acompanho diariamente no meu programa de mentoria, eu recomendo fortemente que essas pessoas arrumem um escritório e tenham rotina, tenham horário para poder chegar. Isso aumenta muito a produtividade. Eu mesmo faço o CrossFit, que é um tipo de exercício ali feito com o peso do corpo e com uma meia dúzia de pesos, barras, e que, a princípio, não precisa de um monte de máquinas igual é numa academia tradicional. Se pensar bem, dava para fazer quase tudo que eu faço no CrossFit com um investimento muito baixo e sem sair da minha casa. Era só ter uma meia dúzia ali de halteres, barras e elásticos que já dava para poder fazer quase tudo. Mas o que eu descobri é que eu, Fábio, não consigo ter motivação suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos, de rituais.
rituais. E eu preciso muito dos meus rituais para poder aumentar o meu desempenho. E é com foco em mudar os meus hábitos que eu mais tenho conseguido alcançar grandes resultados para quase todos os setores da minha vida. Para mim, eu consegui manter rotina de exercícios, eu tenho que acordar às 5 da manhã, às 6 eu já tô lá no box para poder treinar, faço o meu treino das 6 às 7 da manhã, saio de lá, vou deixar a menina na escola, depois tomar café, vim pro escritório e ainda chego cedo aqui. E para mim, ser organizado e disciplinado e morar bem localizado também ajuda pra caramba, me traz muito mais felicidade e me ajuda a render muito mais o meu dia. Eu prefiro gastar 15 minutos para poder sair de casa, chegar na academia, depois 15 minutos para poder voltar, mas eu tenho 1 hora de qualidade, com os equipamentos corretos, com as pessoas motivadas, tendo os mesmos objetivos do que eu, do que ficar sozinho em casa, levantando peso para cima e para baixo. Ou ainda, prefiro gastar 15 minutos para sair de casa, chegar aqui no escritório e ter um ambiente que é feito para isso, com as luzes corretas, com o ar-condicionado, com a internet certa, com as pessoas motivadas, com todo mundo junto, com aquela mesma ideia, com aqueles mesmos objetivos. E vou te falar, em hipótese alguma, eu toparia essas ideias modernosas que a gente vê aí, por exemplo, de homeschooling, né, e tal, que acontece nos Estados Unidos, que às vezes não se manda as crianças para a escola e a mãe fala, não, beleza, eu vou aprender a ser professor aqui e vou te ensinar tudo que você precisa saber. Eu não acredito nisso. Eu acho que a escola é muito melhor, o desenvolvimento com os coleguinhas vai ser muito melhor, a socialização, o aprender a gerenciar ali a autoridade da professora, tudo isso faz parte do processo de aprendizado de uma criança. Essa compartimentalização de lugares e de momentos dentro da vida, para mim tem sido muito importante. Quando eu fico olhando gente, por exemplo, meu pai, que durante a pandemia ficou trabalhando no remoto, era super engraçado, porque eu falava, pai, eu tô indo aí na tua casa, ele falava, não, não vem não, tá dando meu horário de almoço e eu quero sair. Ele não queria almoçar em casa, porque claro, ele já ligava a casa dele com o trabalho o dia inteiro. E quantas pessoas reclamaram disso, que falaram, poxa, se eu não levanto do sofá de casa ou da minha sala aqui, eu passo o dia inteiro vendo isso, quando é que eu tô descansando e quando é que eu tô trabalhando? Percebe como a mente também fica confusa se a gente não tem essas marcações de horários e de locais? Vê os pássaros. Eles de manhã normalmente têm uma localização dentro de uma mata, dentro de alguma coisa, acordam, migram para outro lugar, fazem as atividades durante o dia, voltam para aquele outro lugar para dormir. Quase todos os animais fazem isso. Pequenas migrações até de ambiente para o momento que estão acordados ou para o momento que estão dormindo, para o momento que estão em atividade ou para o momento que estão em descanso. E entendendo esses mecanismos, no final de 2023, eu recomendei para um mentorado meu de que ele que estava trabalhando em casa montasse, no mínimo, um pequeno escritório, começasse a colocar rotina e horário para poder chegar, horário para poder sair e que o rendimento dele provavelmente iria aumentar. Na época ele falou que em 2023 ele tinha feito um faturamento de pouco mais de R$200 mil durante todo o ano em comissões. Já num papo que a gente bateu no primeiro trimestre desse ano, só nos primeiros 3 meses ele já tinha ultrapassado R$250 mil em comissão, fazendo esse exercício de ter um escritório onde ele tinha horário para chegar e horário para sair. E na sequência, a gente definiu como meta ele começar a fazer uma montagem de equipe. Sempre falei para ele, cara, se você já aumentou tanto o teu rendimento só de botar a disciplina, os horários, o ter que ir, as funções que tem que fazer, na hora que você começar a ter equipe, por mais que isso te gere uma despesa e uma preocupação a mais, também ao mesmo tempo vai te gerar muito mais compromisso de entrega. E essas pessoas junto com você vão potencializar e muito os teus resultados. Eu também vivi uma outra experiência que eu achei super interessante em 2013. Eu naquela oportunidade tinha aberto uma startup, que é uma empresa dessas digitais aí moderninhas, arrumei uns sócios desses programadores e era bem interessante porque era o dia inteiro com umas arminhas de Nerf, jogando de um lado pro outro. E eu experimentei também algo que eu nunca tinha feito antes, que era trabalhar dentro de um coworking. Eu entrei para trabalhar nesse tipo de escritório e me apaixonei do dia pra noite. O conceito é super flexível, você não precisa gastar muito dinheiro, simplesmente você vai pagar um aluguel ali e você paga às vezes por semana ou por mês. Se você usar, você paga, se você não usar, você não paga. Mas lá é um ambiente de trabalho, é feito para isso, tem salas de reunião, tem estrutura e principalmente tem outras pessoas, além de dividindo os custos, dividindo a rotina junto com você e tendo com quem você possa interagir. E em hipótese alguma você vai perder aquele momento do café, da troca com as outras pessoas, o momento de compressão, né, de estar trabalhando focado e o momento de descompressão, para poder dar uma risadinha, para poder parar 10 minutinhos ali, dar uma interagida e depois voltar ao foco do trabalho. Isso me motivou muito. Apesar de que essa empresa não deu certo e a gente acabou descontinuando ela, eu me inspirei nisso e em 2015, quando nós abrimos a imobiliária aqui pela primeira vez, a primeira sede que nós tivemos foi dentro de um escritório desses, de um coworking. Rapidamente a gente cresceu e aí a nossa equipe também cresceu e acabou sendo mais barato pra gente e até mais prático a gente ter um escritório próprio e aí a gente foi migrando, né, primeiro para um novo escritório que coubessem 15, 20 pessoas, que era o que a gente tinha na época, depois para esse novo escritório aqui, que já cabiam mais de 50 corretores junto com a gente e uma equipe administrativa também bem maior. Mas eu te falo, na minha lembrança só ficou o seguinte, se eu precisar montar um novo negócio, eu nem pestanejo, eu vou direto para dentro de um coworking. É o teste mais rápido e mais barato que você pode ter na atualidade. Então, essa é a minha recomendação para você. É a minha recomendação para quem
me segue. E para as pessoas que, inclusive, eu mentoro e acompanho todos os meses, se você está na dúvida se vale ou não vale a pena montar um escritório próprio, será que eu vou dar certo, será que eu vou me adaptar com essa rotina, será que vale a pena os custos? Cara, testa com coworking. É barato, é simples. E se não deu certo, 15 dias depois você encerra o contrato e tá tudo bem. Volta do jeito que você estava antes. Lá, se algum cliente quiser te visitar, você vai ter sala de reuniões, vai ter uma secretária esperando, vai ter água, vai ter café, vai ser show de bola. E se você for começar a montar uma equipe também, vai poder ter eles ao seu lado por um custo bastante interessante. Agora, aqui na empresa, a gente já fez vários testes e um deles foi a de distribuição de leads para os corretores que não estivessem de plantão e que a gente fizesse isso eminentemente online, né? Só simplesmente ou distribuindo para o captador ou distribuindo na roleta, mas sem ter ninguém ligado aqui ao plantão da empresa. E eu vou falar, os resultados não foram legais. O que mais a gente percebeu foi que os corretores, eles tinham problemas para poder fazer visitas imediatas nesse modelo e até mesmo boicotavam para poder sair para visita. O que acontece? O corretor está em casa. Ele às vezes não está vestido, não está preparado, está lá. Tá, Fábio, pode mandar a lead. Aí você manda a lead pro cara, o cara demora 10 minutos porque ele estava arrumando lá, limpando o lugar que o cachorro fica, lavando, não sei o quê. Entra a lead, o corretor fica botando dificuldade para poder fazer visita imediata. Porque ele ainda vai ter que tomar banho, trocar de roupa, fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente pegou 1, 2, 10, 20, 30 vezes o corretor falando lá com o cliente no WhatsApp e botando desculpa e falando, não, mas como é que você tá de tarde? Não, mas como é que é não sei o que lá? Imagina só, eu louco para que todo mundo marcasse visita, tipo o cliente falando assim, eu tô aqui agora, bora lá visitar? E que o corretor falasse, sim, eu tô indo visitar e vamos fechar logo esse negócio. E aí não, o corretor lá falando, não, mas que agora pra mim não dá, o que você acha às 4 horas da tarde, talvez amanhã e tal. E aí começou a bater o desespero na gente. Poxa, eu preciso de uma equipe que esteja pronta para atender o cliente. Se o cliente estiver pronto para ir pra visita agora, bora! E quando a gente tem os plantões aqui, isso funciona super bem. O corretor, ele já teve o trabalho de vir, ele já está arrumado. A coisa que ele mais quer é que saia uma visita e que ele já tenha uma chance de pegar uma proposta, de repente fechar uma venda, para poder justificar, para poder pagar esse esforço que ele teve de vir até aqui, de estacionar o carro, de pagar a própria alimentação e tudo mais. Então, assim, os valores se invertem quando a gente está fazendo isso no home office. E com isso, aos poucos, nós vamos vendo que, sim, nós queremos facilitar o trabalho. Sim, nós queremos trazer inovação para as experiências dentro do escritório. Sim, nós queremos facilitar tudo, mas ao mesmo tempo existe um limiar, onde o que vai sendo mais fácil não necessariamente vai sendo o que dá melhores resultados. Pensa comigo em como antigamente as coisas eram muito mais trabalhosas, em como você tinha que andar muito mais e fazer muito mais coisas manualmente. E eu não tô falando aí de décadas atrás, não, eu tô falando você mesmo aqui, que já tá como eu, ficando coroa, já tá com seus 40, 50 aí, como nos anos 80, nos 90, a gente tinha que caminhar mais, a gente tinha que fazer alguma coisa no jardim e ia ter que pegar na enxada mesmo. Hoje em dia é maquininha elétrica para isso, maquininha para aquilo, e eu não sou contra essas modernidades e essas facilidades, muito pelo contrário, é muito melhor que a gente não tenha que pegar tão pesado e sair carregando saco de cimento nas costas como fazia antigamente. Se você for num depósito desses de material de construção, hoje em dia você vai ver que a maioria da galera tem empilhadeira e tal. Isso é ótimo. Agora, um efeito colateral disso foi que a gente, ao mesmo tempo que não tem mais que pegar tão pesado, que não tem mais que se esforçar tanto, acabou ficando muito mais sedentário. E pesquisas mostram que a maior causa de morte no mundo inteiro são problemas cardíacos gerados pelo sedentarismo. Ou seja, a mesma coisa que economizou os nossos corpos e que fez com que a vida ficasse mais fácil e talvez até num primeiro momento que a gente percebesse como muito mais qualidade de vida, num segundo momento veio o rebote, onde essa qualidade de vida foi caindo. Eu mesmo já experimentei aqui de, poxa, engordar, meu joelho começar a doer, eu ter dificuldade para subir escada aqui dentro da própria imobiliária. Que facilidade é essa? Que ganho de qualidade de vida é esse que me trouxe sedentarismo e que depois me tira a qualidade de vida pelo outro lado? Então existe uma balança que o tempo inteiro fica tendo que ser recorrigida entre aumentar a quantidade de tecnologia e diminuir o esforço e depois essa diminuição de esforço também diminuir, por outro lado, os resultados que você tem. O que nos facilita muito também é o que nos mata. E mata não só a gente como pessoa, mata as empresas que também vão tendo o mesmo conflito de interesses. E não, eu não quero dizer que você nunca vai ter sucesso trabalhando de home office. Não, eu não estou falando que é impossível empresas bem geridas não terem sucesso com equipes remotas. Eu estou dizendo que da mesma forma que algumas pessoas são abençoadas com uma natureza, com uma genética que faz com que elas consigam permanecer magrinhas, mesmo comendo mal e ainda fazendo pouco exercício, ao mesmo tempo, essas são poucas pessoas, essa é a exceção. A grande maioria de nós vai ter que cuidar da alimentação, vai ter que fazer exercício se quiser ter uma vida boa. E com as empresas eu acho que é muito semelhante. Sim, algumas empresas vão conseguir ter sucesso, sim, algumas pessoas vão conseguir ter sucesso nesse modelo, mas a grande maioria não vai ter. Para a maioria dos mortais, a chatura de ir para o escritório, de ter rotina, de ter que conviver com os colegas, de ter que aguentar sapo do chefe junto e ter uma pessoa passando atrás e vigiando o que você está fazendo, é o que vai garantir o rendimento das pessoas. Disciplina
disciplina e rotina ainda tem o seu espaço em ser um grande propulsor de resultados. Agora, se você tem imobiliária e não está conseguindo crescer, ou se você é corretor autônomo e sabe que está faltando processo, organização, disciplina aí na sua carreira, eu quero te fazer um convite. Eu separei aqui junto com a minha equipe alguns horários para que nessa semana você pudesse receber uma análise gratuita dos seus processos e do seu momento de carreira. Juntos, nós vamos estar fazendo um verdadeiro mapa de implementações que você precisa fazer aí no seu dia a dia para poder conseguir alcançar o sucesso, para conseguir aumentar as suas vendas, para poder chegar aos 50, 60, 70 mil reais de comissão todos os meses. Então clica aqui no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado também e faz a sua aplicação. Preencher lá alguns dados básicos e vai agendar um horário com a gente para poder ter essa conversa e a gente fazer essa sua análise gratuita e quem sabe você não muda tanto os seus resultados que você vai poder aparecer num vídeo como esse que vai aparecer agora aqui nos cards, contando a sua história de como foi o seu estouro, a sua chegada aos 50, 100 mil reais. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.